Crescimento é algo que nos últimos meses começamos a falar e ver por aqui. Novas paredes surgiram, equipes aumentaram, projetos se desenvolveram em uma velocidade que nossos olhos não conseguiram acompanhar. O futuro é imenso e os sonhos não cabem nos mais de 800 metros quadrados de nossa nova sede. Mas nem sempre foi assim. O passado foi desafiador e tivemos que aprender com muitos erros. Reconstruímos, melhoramos, chegamos ao topo. E mesmo assim, nunca paramos de inovar. nós estamos só no início. Afinal, somos corajosos E nossa história abrirá portas para o extraordinário. Não é só uma empresa, é uma família real. Se existe uma paixão, existe um sonho. Foi puta revolução, assim. A minha vida foi transformada ao mesmo tempo que a empresa foi transformada. O Luke falou, cara, eu preciso de alguém que seja eu aqui dentro da empresa. Eu pude hoje ajudar minha mãe, tá ligado? Foi uma questão de tempo para as coisas acontecerem, mas elas aconteceram. E creio que onde chegou eu sinto vitorioso, né? No começo eu não comprei a cultura. Quando eu entrei aqui eu achei todo mundo meio lunático, inclusive. Eu acho que Deus falou, não, espera que vai ser nesse momento. Eles me devolveram uma coisa que tinha perdido, profissionalmente. E isso aqui é real. É real, é louco. A gente vai transformar uma galera ainda, tá ligado? Mas eu quero estar aqui daqui 10, 20, 30, porque eu sei que o escritório vai estar muito além do que ele já está hoje, daqui 20 anos. Olha, o momento do Escritório Inteligente hoje é um momento que a gente projetou num tempo passado, né? Eu acho que esse é o grau maior de importância, você saber onde você quer chegar. O atual momento do Escritório Inteligente são as pessoas que compraram uma ideia do passado. E se você perguntar para qualquer um aqui dentro, a gente tem a mesma vibe. Todo mundo aqui quer somar na vida de alguém, todo mundo aqui quer fazer a diferença na vida de alguém. O maior desafio do Escritório Inteligente é garantir que a gente consiga manter a nossa essência e a nossa cultura, mesmo com um crescimento tão rápido. A gente nunca cresceu tanto, a gente nunca vendeu tanto, tá entrando 100 novos clientes mês, o nosso time aumentou bastante, a gente cresceu quase 100% do time nos últimos 2, 3 meses. Acho que a maior importância é essa, porque todo mundo precisa sempre de 3 pilares, né? Que é caixa, toda empresa precisa de dinheiro, toda empresa precisa de pessoas, a maneira de tratar, como, e de fato, estrutura. Nós, hoje, estamos num lugar, num piso aqui de 800 metros. Nós estamos num piso de 800 metros para realmente fazer acontecer tudo aquilo que a gente sempre sonhou, que é transformar e empoderar. Então a gente conseguir fazer com que a empresa cresça, o time cresça, o número de clientes cresça, mas a gente não perca a nossa essência, desde a parte de como a gente cuida do nosso time, até de como a gente atende o nosso cliente. Cara, há 19 anos eu fui contratado por um cara chamado Edgar. O Edgar, ele pediu a minha cabeça dentro da Previfisco, que foi o nosso primeiro cliente. E ele pediu minha contratação porque quando eu trabalhei no Lago Azul, ele falava que eu fazia uns negócios muito loucos. Então eu fui contratado para realmente ajudar a transformar a Previfisco, para ajudar de verdade a fazer o que a gente faz hoje. Criar soluções para colocar em prática o real potencial humano. Então eu fiz isso dentro da Previfisco. Daí um dia, junto ao Pierre, a gente decidiu fazer uma mala direta, cara. Pô, será que o que a gente faz aqui, outras pessoas gostariam de fazer? Então o Pierre decidiu mandar uma mala direta para um cara só chamado Fábio. O Fábio era o dono da CPI. Então esse cara viu na mala direta, e o curioso é que ele nos chamou até lá. Falei, cara, tem como vocês virem aqui? Natural, a gente estava trabalhando dentro de uma empresa ainda, que era a Previfisco, a gente foi lá de noite. E quando a gente chegou lá, tinha mais contadores. Então veja, a gente falou para um, e tinha mais gente lá. Esse Fábio chamou amigos, e falou assim, cara, vem ver se esse Luciano, o que ele fala, que faz, é verdade. Então chegou eu e o Pierre lá, e a gente falou que a gente fazia qualquer coisa. Falou, o que você quer?
Qual que é o seu problema? E a Red começou a contar pra gente que ela fez o teste, né, da nossa solução, e ela tinha um cliente que levava mais ou menos, ela falou pra gente, 2 semanas de digitação. A gente olhou para aquilo, né, eu e o Pierre, falou, mas isso aí a gente faz em meia hora e você nunca mais terá esse problema. Então nós pegamos isso e desenvolvemos um robô, né, que a gente chamava de conversor, e quando a gente fez o conversor, que integramos dentro do sistema dele, ele falou assim, cara, vocês vão ser os caras mais ricos que eu conheço na minha vida. A solução de vocês vai trazer muita performance, né, qualidade e performance ao nosso time. Parabéns pela solução, vocês têm um futuro brilhante. Dentro desse fluxo de riqueza, né, que todo mundo fala, nossa, eu acho que toda a jornada inicial da empresa, o que todo mundo quer é dar certo, tá? Eu acho que a palavra riqueza vem de um conceito natural e cultural. Todo mundo quer uma empresa, fala, nossa, vou ser rico pra caramba. Então, a conduta você vai ser rico, a convergência disso foi, o que a gente faz sentido. Agora, como? A gente não sabia fazer nada. A gente não sabia cobrar. A gente não sabia fazer nada. Isso que é a grande verdade. O que a gente sabia fazer é o conversor. E o legal, interessante dessa história é que ele que falou, me cobra R$50 que eu pago. E ele falou assim, me cobra 250 para desenvolver e R$50 para manter essa ação que você executa. E assim começou. Assim a gente falou, cara, então vamos sair da Pré-Fisco, porque com certeza se a gente flutuar aqui é injusto para a Pré-Fisco. Então a história começa aí, o sonho começa aí. E realmente foi, olha, as pessoas falam aquilo que o Luciano falou. Vocês tiveram sorte, né? Mas não foi sorte. Isso foi boa vontade, foi muito esforço, né? A sorte não cai do céu. Você tem que correr atrás disso. Cara, a nossa jornada, ela foi muito complexa, né? Assim como de todos. Acho que todo início é difícil. Então você precisa vender alguma coisa. E a nossa ideia, como a gente não sabia como, a gente tinha um caso, como eu disse aqui, pô, faz assim. Então ele enxergou o valor, mas os outros contadores não enxergavam valor. Nós não sabíamos vender valor. Então a gente chegava, a gente batia de porta em porta. Estava andando pela rua, assim, eu lembro muito bem com o Pierre, ele era águia, cara. Ele estava andando e falou uma placa, ele caçava. E a gente voltava lá a pé. Então a gente batia na porta, o cara não queria atender a gente, era muito difícil chegar no contador. Nós acreditamos que era possível ter a contabilidade em dia quando a gente conheceu o Escritório Inteligente e o Integra Fácil. Nós somos clientes, a Edivaldo Contabilidade é cliente da Escritório Inteligente há mais ou menos uns 15 anos. Só que nós não usávamos o Integra Fácil, a tecnologia do Escritório Inteligente, como a gente usa hoje. Então, há 3 anos atrás, quando a gente começou mesmo a usar o Integra Fácil da maneira que ele deveria ser usado, não foi fácil. O time de imediato ele não compra a ideia, porque é uma contabilidade tradicional, onde a gente digitava tudo. Então, de início, acreditar que não vão precisar mais digitar e que vai conseguir importar tudo e vai facilitar o serviço, de cara eles não compram. E aí hoje a gente pode ver que ter a contabilidade em dia foi possível e foi a melhor coisa que poderia ter nos acontecido, porque a gente começa a ter mais tempo para olhar os nossos clientes de fato. Até que um dia nós fomos até o Sescom de São Paulo e lá tinha palestras. Eu tive a oportunidade de palestrar para 500 pessoas. Então naquele dia eles falaram assim, tem como você falar o que você faz aqui no palco? Eu falei, tem, né? Aquilo saiu de maneira natural, já fazia muito tempo. E naquele dia foi muito louco, assim, foi muito abençoado. Porque todo mundo entendeu o que a gente fazia. No dia, a gente tinha a visita de um cliente nosso, inclusive lá, que até deu um depoimento ao vivo lá. Isso foi um estouro, né? Que todo mundo aplaudiu e tal. E conclusão, né? Foi que no outro dia, a gente recebeu muitas ligações, né? O telefone não parava de tocar, e naquela época era só eu e o Luciano. Cada ação tem uma reação. Então a ação foi boa, a reação não tanto. Por quê? Nós tínhamos na época uns 30 clientes. E naquele dia, a gente passou a ter 530. 500 predisposição de novos clientes.
E, eu lembro que eu peguei o primeiro cliente, uau, o segundo, uau, o terceiro já não conseguia atender o terceiro. O quarto já falei não, o quinto também não. Eu comecei a falar para a galera que nós não tínhamos estrutura para isso. A gente vendia, apresentava, a gente desenvolvia a solução, então tudo a gente fazia na empresa. E daí a gente viu que realmente muitas ligações a gente não ia conseguir atender essa demanda. Então foi aí que, em vez de a gente aproveitar nesse momento, né, e para alavancar a empresa, a gente viu que a gente começou a queimar a empresa, porque a gente não conseguiu atender a demanda que teve dessa parceria aí. Todo mundo quer cliente, mas se a gente der 10 clientes para alguém no dia seguinte, isso é um problema, porque você não consegue atender. Isso é muito louco, né? Cliente é bom, quero cliente. Depende, porque muitos clientes te tornam vulnerável, e esse ato de se tornar vulnerável pode ser o fim da tua empresa. Então, tá aí um ponto da nossa história, de um grau de complexidade altíssima, que hoje a gente olha com muito carinho e que serviu de lição para os dias de hoje. Despertou que a gente viu que a gente precisava realmente se estruturar, né, montar uma equipe forte para poder realmente alavancar o negócio. E a gente viu que era só um começo, né? Além do Sescom de São Paulo, tinha muito Sescom no Brasil todo. Então, cada vez que a gente ia firmando as parcerias, a gente teria que crescer. Então, daí em diante, a gente realmente pensou sempre preparar a casa antes, né? Realmente performar uma equipe para poder realmente estar preparado para as demandas que iam vir. Eu e o Pierre, a gente sobrevivia. Então eu contratava sempre sobre conhecimento. Então venha para cá, você tem como fazer isso para mim? Tenho sim. A pessoa sempre executou. Acho que todo mundo que passou pelo escritório inteligente sempre executou o que foi pedido. Tinha pessoas que não gostavam da cultura da empresa. Da cultura, por exemplo, de fazer um churrasco de sexta-feira. Veja só, parece uma coisa tão simples, tão legal, mas me fez notar que de sexta-feira, churrasco não era uma coisa boa na hora do almoço para todo mundo. Aí eu entrei em questionamento. O que eu quero para a empresa? As pessoas que querem isso ou as pessoas que não querem isso? Pessoal, isso mudou o meu jogo. Isso mudou o nosso jogo. A contratação passou a ser por comportamento e não mais por conhecimento. Porque toda vez que eu contratava alguém pelo conhecimento e que não gostava de churrasco, isso gerava um atrito. Parece até bobeira, mas vejam, de sexta-feira, que era um ato de reunir as pessoas, dar risada, trocar ideia, algumas não gostariam de ficar lá e acabavam se desconectando. Na empresa Escritório Inteligente, que a gente tem como regra a união, o suprassumo, gostamos de falar do abraço quentinho, esse foi um problema. Então, culturalmente falando, nós criamos uma célula de ideia que era: vamos ter alta performance de entrega sobre um fluxo de valor daquilo que a gente acredita. Pessoas que queiram conectar, pessoas que de verdade queiram somar a mesma coisa que a gente está querendo somar. Eu acho que esse foi o ponto crucial, tanto que quando eu entendi isso de verdade, eu decidi trocar todo mundo. E o que aconteceu no Escritório Inteligente é que eu precisava de pessoas que continuassem esse legado sem eu estar lá. E aí que tudo começou, né? E aí o Lu falou, cara, eu preciso de alguém que seja eu aqui dentro da empresa. Eu não consigo porque eu tenho que ir atrás de cliente, eu preciso estar presente nos clientes e eu preciso de alguém que me represente aqui dentro. E aí, vamos tocar o barco, vamos pra cima. Fizemos um estudo de aproximadamente 3 meses, até a gente identificar o que a gente queria, para onde que a gente queria ir, se era bom para a empresa ou não seguir daquela forma. Até o momento que a gente falou, cara, ó, temos conhecimento, temos pessoas que executam, o trampo é feito da forma com que tem que ser feito, porém o comportamento não é o que a gente quer, não é o que a gente... Não é a galera do abraço quentinho. Eu acho que o maior acerto foi quando eu comecei a assistir de longe, porém de perto, as coisas acontecendo naturalmente sobre a força da cultura quando eu não estava lá. Escritório Inteligente é totalmente diferente de tudo que eu já conheci na minha vida como empresa. Não é só uma empresa, é uma família real. E quando eu entrei, tinha, né, o Rafa e o restante
era outra galera. Era o Rafa, que tem hoje, e o Tarsis. E o restante, o Lu trocou todo mundo. Já justamente por conta desse abraço quentinho. No começo eu não comprei a cultura. Quando eu entrei aqui eu achei todo mundo meio lunático, inclusive. Eu falava, mano, não é possível que é tudo isso. Vendiam a empresa, a cultura de uma forma que eu zero acreditava. E aí, no final da minha primeira semana da empresa, eu disse que eu só acreditava no Lu, no Pi, na história que eles contassem, que se eu conseguisse falar com o cliente. Então, na minha primeira semana, eu conversei com 2 clientes do escritório e eles me contaram, cara, tudo que eles entregavam, tudo que eles começaram a fazer, tudo que eles cresceram depois de ter o escritório inteligente. E aí foi minha primeira virada de chave. Quando você consegue, por mais desafiador que seja o cenário, encontrar uma forma de colocar o trabalho, o estudo e o jogo, a diversão, na mesma mesa, você consegue se desenvolver e consegue fazer com que as pessoas desfrutem daquele momento. Por mais difícil que possa parecer, às vezes um problema complexo, né, um problema com o cliente, mas sempre você vai encontrar uma forma de colocar o trabalho, ou seja, as suas habilidades, a sua competência naquilo, o estudo, quer dizer, você olhar para aquilo e falar o que eu posso aprender, né? E eu sempre posso aprender e com todo mundo. E o lazer, o jogo, a diversão, quer dizer, eu posso fazer isso de uma forma leve, eu posso fazer junto, eu posso fazer isso na churrasqueira, na beira da churrasqueira, eu posso resolver esse problema na beira da piscina, por que não? Então, o escritório inteligente é essa filosofia posta em prática e onde a gente olha e fala, sim, é possível que isso aconteça no mundo real, é possível que isso saia dos livros de filosofia e venha para o mundo real, porque já veio e o escritório inteligente está aí para provar que isso é verdade. Eu acho que a união que isso gerou foi muito legal, né? O que você presencia hoje, tal, de puta, a galera toda tá na mesma vibe, tá tudo ali na mesma visão. Isso no começo foi bem legal também. Foi desafiador, né? Porque mudança nunca é fácil, né? Mas foi muito legal. Eu lembro, tipo, é uma coisa que eu falo com o Jonathan direto, que o timing da linha do tempo mesmo é muito difícil da gente lembrar, saca? Às vezes eu falo, esses dias eu encontrei um carinha que trabalhava com a gente e tal, e eu falei assim, Joe, você é da época do Carlos? E ele falou, mas claro que sou. E isso é muito foda, porque, tipo, passou tanta gente, né, tem tantas histórias, e às vezes eu não lembro, tipo, se você tava presente ou não, né? Mas eu lembro que a mudança foi muito legal. A gente, na verdade, eu acho que a mudança foi mais no papel do que fazer mesmo, porque eu acho que quando eu entrei já tava numa pegada assim mais humana, né? O que a gente fez foi colocar isso em prática, né? Me chamaram para trabalhar em outra empresa. Era uma empresa grande e aquela mania de que eu quero ir pra uma empresa grande e eu vou. Fui. E, eu fui, mas eu não fui, porque eu ficava na outra empresa até as 2 da tarde e voltava pro escritório inteligente. Eu ficava, enquanto isso, antes de eu sair, a gente fez entrevista com algumas meninas, encontramos umas meninas, e ficou uma com o Lu. A gente já traz, né, alguma coisa de nós mesmos, da gente. E aqui você pode desenvolver da forma que você se sentir melhor. Eu sempre gostei do cuidar e eu vejo o quanto o Luciano, ele é real, o cara que cuida. Ele gosta de cuidar e ele deixa você fazer isso. Isso é sensacional. Então, quando eu fui, a primeira coisa que eu pensava é que eu queria deixar uma pessoa maravilhosa para cuidar dele, para cuidar de tudo, da empresa, dos meninos. E não deu muito certo. Eu acho que no último dia dela, o Lu me chamou para conversar. A gente teve um papo sensacional. Eu no outro lugar já não tinha aquele brilho, era tudo muito mecânico, tudo... Não teve como, então eu voltei.
quando eu passei por toda a primeira semana, pela primeira semana de impacto com a empresa, minha primeira semana dentro do escritório inteligente há 5 anos atrás, e eu entendi a cultura, eu falava, a empresa tem um defeito. Ou essa cultura é mentirosa, isso não existe, isso não muda a vida dos clientes, ou a gente não sabe vender, porque a gente está vendendo o mundo, a gente tem um sonho aqui, a gente realmente vai transformar a contabilidade. Por que a gente não vende se isso é verdade? E aí, quando eu conversei com aqueles 2 clientes que me falaram tudo que a gente impactou na vida deles, eu falei, caramba, então a gente tem um baita negócio potencial, a gente só não sabe vender. E aí eu brincava, pô, vender eu sei, então eu vou resolver esse problema. Nós passamos a pensar sobre uma ótica só. Eu criei uma frasezinha, né, que é aquela assim, ó, qual que é a ordem de grandeza? A ordem de grandeza é o núcleo da força que todo mundo que tem o mesmo propósito vai fazer. Então isso, pessoal, nos deu uma performance incrível. O que antes a gente entregava eu lembro que teve um caso, o Jonathan mesmo, ele tem uma placa, né, que nós vendemos 10 no mês, e a gente comemorou muito, nós fomos Outback e tal, falou, meu, tá aqui a placa, você merece, né, então vendemos 10 no mês, e hoje nós já batemos mais de 100, né. Eu quero dizer com isso, pessoal, qual que é a métrica de comparação? Hoje nós temos uma cultura muito forte, uma cultura de dar certo, uma cultura de tração exponencial, de força, de transformar, de empoderar, e todo mundo respira isso. E quando todo mundo respira isso, o sucesso ele acontece de maneira natural. Quando eu entrei na empresa, o comercial ele era porta a porta. Então os vendedores saíam, pesquisavam o nome de escritório no Google, eu pegava trem em São Paulo, batia na porta do escritório. E aí eu já não via muito sentido de uma empresa tecnológica, uma empresa digital, trabalhar dessa forma porta a porta. Mas a verdade mesmo é que eu sou baita vendedor preguiçoso. Eu falava, mano, de jeito nenhum que eu quero ser vendedor porta a porta. Mano. Não dá volume, não dá tração. Eu perco o tempo todo, o dia todo para ir em um cliente e esse cara não me recebe. Como é que eu faço para escalar isso? E aí com o tempo eu comecei a entender que os caras que eu vendia não eram os que eu visitava. Eram as indicações que apareciam via e-mail, era alguém que tinha escutado um contador que usava e nos procurava por e-mail. E aí eu comecei a entender, como é que a gente escala isso? E aí eu lembro que, acho que 2018 para 2019, minha primeira apresentação de projeto para a empresa foi implorando para a gente começar a gastar um pouquinho em marketing, para a gente começar a gerar demanda, começar a gerar lead. E aí foi a virada de chave. Eu lembro até hoje que a nossa primeira briga foi para aprovar R$500 por mês de investimento de marketing, e hoje a gente investe aí centenas de milhares de reais aí em marketing para gerar demanda para a gente. O modelo mental do escritório inteligente nos ajudou muito a entender, a começar a olhar mais para as pessoas. Então, isso foi fundamental, a gente entender que começam com as pessoas, depois vem os processos e, por último, a tecnologia. Cara, 2020 veio a pandemia, assim. E foi o momento mais difícil da minha vida como empresário, assim. Nós tínhamos um prédio, nós tínhamos uma sede própria, nós éramos uma empresa consolidada já, né? Então quando você fala assim, meu, eu tenho uma sede própria, isso ecoava como uma coisa de sucesso. Vocês estão dando certo. Mas aí vem o conceito de estabilidade, né? O conceito de estabilidade não existe. Todo mundo está atrás de estabilidade, todo mundo gostaria de ser estável, mas ela não existe. E a pandemia nos mostrou isso. Então a primeira manobra foi mandar todo mundo para casa. Olha, somos uma empresa prestadora de serviço, eu pedi para o Rafa ver como é que seria essa orquestra tecnológica de todo mundo dentro de casa. O Rafa endossou isso, né? Colocou o suporte primeiro lá, que era o que mais me preocupava, se realmente o nosso cliente não ia ficar descoberto. Então o Rafa falou, meu, pode. Então nós colocamos. Em uma semana nós estávamos em casa. Então o efeito home office começou a performar e eu comecei a olhar aquilo de uma maneira sublime. O que a gente fez? A gente realmente pensou em dar um curso, a gente fez um onboard de transformação digital, começou a vender a transformação digital para os escritórios, para ele ajudar eles nessa fase também, complicado. Para eles também agregar mais valor ao serviço. Então no início foi um pouco complicado, mas graças a Deus muitas empresas, né, quebraram, mas a gente nessa pandemia a gente cresceu mais. Devido, acho que as estratégias que a gente aplicou na empresa, a gente conseguiu realmente atracionar mais em vez de realmente quebrar. Então a gente conseguiu
com a equipe performasse no home office e crescer ainda mais a empresa. Eu entrei em julho de 2020. Quando eu entrei só tinha o Jonathan no time comercial. Ele era o vendedor e eu entrei para a CSDR. Então eu entrei no meio da pandemia. E foi nessa época também, né, com a mudança para o home office, 100%, eu resolvi até mudar de cidade, porque a família da minha esposa era de Minas. Então eu mudei para Minas, trabalhando de lá, né, começando a gerenciar a equipe de lá de Minas. Eu tinha que ficar assistindo os vídeos, gravar vídeos para mandar para ele, para poder treinar. Não tinha como treinar assim, né? Não dava para sair de casa. Mas foi dando certo. Então eu comecei a agendar demonstração, passava para ele, a gente chegava a marcar 10 demonstrações por dia para ele poder realizar. E daí com isso, com a pandemia também, né, a empresa foi crescendo, foi demandando mais, né, essa coisa do digital. Então aí foi no começo de 2021, a gente fez a primeira contratação. E todo o meu treinamento inicial foi tudo 100% home, né? Então, para mim, era tudo muito novo, porque eu trabalhava presencial na época, na outra empresa. E, nossa, era uma novidade e é algo muito diferente também de eu lidar, né? Além de ser uma novidade, para eu lidar assim, no dia a dia, estar 100% home, ter um treinamento 100% home, sentir uma insegurança, achava, nossa, será que eu tô sendo contratada mesmo? Será que eu vou ficar, né? O que vai dar? E aos poucos as coisas foram fluindo, foram acontecendo, e tudo aquilo que a gente trocou ideia lá no início, de quando eu fui contratada, foi acontecendo. Acho que isso é o mais legal, o mais sensacional de tudo isso, que foi uma questão de tempo para as coisas acontecerem, mas elas aconteceram. Eu não tinha experiência, nunca tinha trabalhado nessa área, era de uma área totalmente diferente. Eu sou formada em biomedicina, eu trabalhava no hospital em análises clínicas no laboratório. Aí eu tinha saído, estava meio perdida assim, tinha desistido dessa área. Foi aí que o Jonathan me chamou. E daí eu me encontrei aqui dentro, numa profissão que eu nem sabia que existia. Eu sempre brinquei com o Jonathan e falo que eles me devolveram uma coisa que eu tinha perdido profissionalmente. Sabe, eu não me achava mais, não me encontrava e eu... E eles me devolveram isso, sabe? Então eu me apaixonei por isso e por isso que é tão legal ver crescendo e acompanhando tudo isso. O louco disso tudo é que a gente começou a contratar pessoas de longe e etc. E deixamos de lado um pouco da essência pessoa. Essência conexão, essência todo mundo junto, essência abraço quentinho. Aí eu lembro, cara, que foi muito louco porque dentro de mim tava tudo certo. Nós trabalhávamos, nós éramos uma empresa com representação home office. E um dos diferenciais, quando a gente estava contratando, era esse. Somos home office. Uau, quero trabalhar nessa empresa. Até o dia que começaram a pedir um lugar. Eu, cara, a gente precisa se encontrar. Aí eu comecei a escutar os Furiosos. Os Furiosos falaram, a gente precisa se reunir. Eu, vem na minha casa. Então a gente começou a se encontrar na minha casa. Então... era espaçado, mas eles iam na minha casa até que um dia nós levamos o comercial todo na minha casa. E o pau tornando, cara. E eu vou monitorando isso até que chega uma hora eu falo, eu acho que a gente precisa de um lugar. Eu falei, caraca, cara. Parecia que isso não fazia sentido. Que o home office era o sentido. Mas não, a galera, nós somos uma empresa de pessoas. Aí eu falei, cara, a gente prega que é de pessoas e a gente agora está espaçado. Então nós viemos aqui para esse prédio e alugamos o 25. As coisas foram sendo muito rápido. Então, quando eu conversei com o Lu, era para ser uma proposta 100% home office. Nunca vou precisar ir para a empresa. Até que surgiu a primeira reunião na casa do Lu e já estava eu lá depois de 2, 3 semanas conhecendo todo mundo pessoalmente. E aí alugamos a sala, então, para poder trabalhar. E tem a necessidade de treinar um time. E eu ficava indo, vindo... precisava ficar mais perto, né? O carinho, o acolhimento que todo mundo me deu, acabou me dando o pontapé que eu precisava, então, para vamos nos mudar. É como se eu estivesse sendo acolhida do mesmo jeito que eu sou acolhida pela minha família, às vezes até mais com relação às companhias e apoio. O meu primeiro contato, quando eu conheci mesmo a galera, foi no informal. Porque foi um churrasco na casa do Rafa. Então foi assim, não foi nem no primeiro dia trabalhando juntos, né? Foi antes, mas um contato totalmente informal. Até que o cara do lado saiu. Cara, esse cara saiu numa tarde, na mesma tarde a gente estava lá. Não, tá saindo, a gente vai derrubar essas paredes e tal, não sei o quê. Então achávamos que agora a gente estava sossegadão. Temos um lugar, tá tudo belezinha.
Até que, somos uma empresa de pessoas. E aí, quando a gente se une, quando tem all-hands, o lugar começou a ficar pequeno de novo. Eu falei, não é possível, precisamos de um lugar maior. Aí é a hora que você para, você repensa e realmente entende que a pandemia, que foi o ato que nos desuniu da nossa essência do que realmente era, não tem como. Quando a sua cultura é forte, quando você realmente trata pessoas como pessoas, as pessoas querem estar juntas. Então, o 22 hoje, que a gente brinca aqui, que é o patamar 22, significou a busca que a nossa cultura foi cravada. Pessoas com pessoas, num lugar de uma experiência incrível. O meu propósito de vida se encaixa muito com o propósito do escritório inteligente, sabe? O escritório inteligente quer mudar a vida do contador. Contador, pessoa. A gente quer transformar esse cara. E o meu propósito de vida pessoal é, cara, ajudar isso, fazer isso acontecer, só que eu tenho em casa as pessoas que eu mais amo na vida, que minha família, que é a Tassi, que é a Yumi, que tá por vir ainda. Então essas coisas se casam. Cara, eu era um cara... todo mundo sabe disso também, mas eu trabalhava já com vendas, mas eu estava trabalhando de motorista de aplicativo, cheguei aqui no escritório inteligente e hoje tá fazendo parte de tudo isso para mim é uma loucura, cara. Assim, eu fico... Hoje poder... Minha mãe, hoje eu poder hoje ajudar minha mãe, tá ligado? Ajudar minha família. A Tassi de novo, que é a coisa mais incrível da minha vida, a Yumi que tá por vir, eu poder fazer isso lá é incrível e eu sou feliz aqui porque eu posso fazer isso aqui, posso fazer isso em casa, então, cara, não tem palavras assim que descrevam de verdade o quanto eu sou feliz aqui, velho. A parceria que nós temos aí há mais de 15 anos aí com o Escritório Inteligente é um diferencial de crescimento da Mazola. Porque hoje, para a gente atender o número de clientes que nós temos, se não tivermos a integração de dados com o Escritório Inteligente, é impossível. Então, aí a gente ia ter que aumentar o número de funcionários, para aumentar a digitação e só ia ter sofrimento e dor, mas não é esse o nosso objetivo. O que me encantou aqui no Escritório Inteligente, a primeira coisa foi isso. É o fato de todo mundo se abraçar, de todo mundo ser unido. E isso não encantou só a mim, encantou o meu marido também. Que ele foi muito bem recebido aqui. E pra gente isso é muito bom, sabe? Porque era o que a gente sentia mais falta aqui, tá só nós dois, a nossa família não é daqui. Nem a minha, nem a dele. E era o que a gente sentia falta aqui. E aqui a gente tem isso. Todas as vezes que ele vem aqui, ele se sente muito acolhido. Eu sinto isso todos os dias. Ai, desculpa, Wallace. É difícil pra mim falar. Porque realmente eu tô amando estar aqui. Eu amo cada pessoa que tá aqui, sabe? Foi uma das coisas que me deu um choque, assim, no dia que a gente começou a produzir conteúdo para LM, assim. Aí eu fui dar uma estudada no material, assim, e tal, do que já tinha sido produzido antes. E aí eu tropecei, assim, no primeiro vídeo do canal, foi um vídeo que eu tinha produzido antes. E aí a gente vê, tipo, eu não tava aqui dentro, eu produzi aquele vídeo, né, quando eu tava fora ainda. E aí ver, tipo, toda a evolução que eu tive daquele trabalho para o que a gente consegue desenvolver hoje, a evolução que você teve, sabe, tipo, a desenvoltura, ver, tipo, como que era o Luciano na frente da câmera naquela época, e ver o Luciano no palco palestrando para 2.500 pessoas, hoje 4.000 pessoas, é absurdo, sabe, tipo, é muito da hora, é muito bom ver o quão grande tudo tem se tornado, e quão genuíno é, porque a gente fala assim, às vezes, pô, você acaba tropeçando naquela questão, mas eu tô na direção certa, eu tô fazendo certo? Mas quando você vê que as pessoas de fora estão reconhecendo isso também, aí você tem absoluta certeza que você tá no caminho certo. Tudo que a gente fez voltado à experiência Disney dentro da Mazola Contabilidade, a gente pensou no foco em cliente. E quando a gente pensa em foco em cliente, a gente pensa numa referência do escritório inteligente, da forma como o escritório inteligente nos atende, é uma forma de superar as nossas expectativas. Então a gente faz uma conexão entre a Disney, a Mazola, o escritório inteligente,
nesse ponto de atendimento ao cliente, o querer mais, o cuidar das pessoas, porque por trás de todo CNPJ tem um CPF. E são esses CPFs que fazem a empresa acontecer e a empresa evoluir. É tudo muito louco, né? Eu brinco que a minha vida foi transformada ao mesmo tempo que a empresa foi transformada, né? E na minha vida pessoal, eu sou eternamente grato. Eu falo todos os dias que a minha vida mudou depois que eu entrei aqui, né? Então, ao mesmo tempo que a gente está crescendo aqui dentro, eu tô crescendo lá fora, então as coisas foram acontecendo, então o impacto é direto. E eu imagino um futuro brilhante pra gente, pros dois lados, tanto pra minha vida pessoal quanto pra minha vida profissional aqui dentro do Escritório Inteligente. Eu não sei onde a gente pode chegar, Wallace. Eu acho que a gente pode... Cara, não tem limite. De verdade, sabe assim? Não tem um limite, meu irmão. A gente pode chegar onde a gente quiser, velho. Onde a gente quiser. Eu posso chegar onde eu quiser, sabe? Tipo assim, cara, eu posso ser o que eu quiser. E, mais uma vez, aqui permite isso. Aqui eu posso ser o que eu quiser, posso chegar onde eu quiser. E a gente, como empresa também, nessa questão de mercado contábil, mano, eu não sei onde a gente vai chegar. A gente pode fazer o que a gente quiser, velho. A gente vai transformar uma galera ainda, tá ligado? Cara, tá acontecendo muita coisa, né? Tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo, mas eu brinco sempre, falo com o time que é só o começo. Pra mim, ainda é só o começo. Eu acredito numa empresa exponencial de verdade, muito grande, muito forte, com market share enorme, atendendo o Brasil todo. Quando as pessoas falarem de empresas digitais para contabilidade, quando falar de empresas de transformação, vão falar da gente. Bom, e comparando, né, os 8 anos atrás da empresa, no início de tudo, eu creio que hoje onde está foi de muito trabalho, né, muito suor, e creio que onde chegou eu sinto vitorioso, né, pela empresa que a gente tem hoje. Estamos mudando, né, para um escritório bem maior, para realmente atender a demanda do futuro que vem pela frente aí, que eu acho que é muito desafiador, mas eu creio que a gente está no caminho certo. São 18 anos aí, digo que de vitórias, né, e conquistas. O Escritório Inteligente é uma consolidação daquilo que eu acredito, daquilo que eu sempre acreditei. Então, se for para colocar para moer, vai lá e arregaça. Vai lá e dá o seu melhor. E se você tiver com uma galera que pensa assim, não tem como dar errado. Então, hoje, pensamentos que dão ressonância. O time tem que dar ressonância daquilo que você fala, tem que dar eco, cara. Então, nós estamos pensando a mesma coisa. Todas as pessoas são diferentes, mas tem que ter um bom senso, tem que ter um senso de acreditar, e depois que todo mundo acreditou, botar pra moer. Tá nas nossas paredes, cara. Vamos botar pra moer. O que isso quer dizer? Agora que a gente está acreditando em algo, vamos fazer acontecer. Com tudo que está acontecendo com a gente, né, o crescimento da empresa, nova sede, muitos colaboradores chegando, eu creio que o que eu espero do futuro nosso é que a gente realmente consiga atingir o nosso propósito, executar ele, né, e realmente transformar e empoderar as pessoas, né, que estão inseridas ao nosso redor. Porque se a gente perder, nós vamos perder juntos. Se a gente ganhar, vamos ganhar junto. E esse é o jogo. O jogo da verdade, o jogo daquilo que a gente quer, é esse. Vamos ganhar junto. Então, ao longo dos meus 18 anos, a mensagem principal é: vamos continuar educando, vamos continuar mostrando, vamos continuar fazendo a diferença na vida das pessoas que estão aqui para provocar a mudança no mundo ao qual a gente está inserido. Então, o Escritório Inteligente não dá para explicar. Você tem que sentir.